A gente tem um jogo muito importante no jogo de domingo, que é Palmeiras e São Paulo. E aí eu vou colocar o Palmeiras, eu acho que não é que ele é imbatível. Eu acho que não tem um time brasileiro, sul-americano e mundial. Eu acho que está na frente dele é Real Madrid, Barcelona pela grana, Manchester City, Liverpool. Bayern e Liverpool. Desses 5, não tem mais ninguém que é maior que o Palmeiras hoje. Mais ninguém. Mas não tem ninguém. E dos 5 aí, eu não sei se os treinadores desses times são aquilo que é o Abel Ferreira, Veloso. O Palmeiras está numa fase realmente que... Boa tarde a todos, né? E que vai tudo bem. O Abel conseguiu, né? Com todas as mudanças que promoveu, né? Foi uma reformulação. Vários jogadores novos chegando. Tirou jogadores vitoriosos, e não é fácil isso, né? Vários jogadores, Dudu, Rony, Zé Rafael, que tiveram que sair para essa reformulação acontecer. E ele rapidamente encontrou o caminho de novo, né? O Palmeiras é um time muito competitivo de novo, lidera o brasileiro, tem a melhor campanha da Libertadores, tá com vantagem na Copa do Brasil. Então está num momento muito bom com um elenco renovado. E para esse elenco que o Abel tem, para mim é o melhor elenco que ele já trabalhou no Palmeiras. Ainda tem essa, ele tem mais opções. O último jogo a gente viu o banco do Palmeiras como é que estava, né? Paulinho, Veiga, Murilo. Então estava um banco realmente que normalmente os caras são titulares. Então ele tem muitas opções, o Palmeiras está num bom momento e domingo tem esse clássico aí que é mais essa rivalidade, né? Às 5h30 da tarde o jogo vai ser lá em Barueri. Ô Souza, a gente está conversando com o Ricardinho aqui, estou conversando também com o Cascão. Cara, se a gente colocar aqui, é uma coisa absurda o que é o Palmeiras. O Palmeiras hoje é... Palmeiras é sem palavras, não tem nem como descrever o Palmeiras. O Palmeiras eu acho que é tem. exemplo. Eu acho assim, referência. É uma referência e administrativamente falando, é uma referência administrativamente falando. Ninguém administra um clube como a Sociedade Esportiva Palmeiras. Paulo Nobre, Gagliotti e a Leila. Os 3 presidentes mudaram a forma do Palmeiras ser. Hoje o Palmeiras não é visto só como um goleiro. Lembra? Olha, a gente faz goleiro. Olha, a gente fez o Marcos. A gente fez o Veloso. Fizemos o Leão. Antes era só isso. Era que é uma grandeza. Academia. Né? Hoje não. Hoje, eles abraçaram tudo de uma maneira profissional. Há quanto tempo nós não falamos que tem crise de salário lá? Que eu me lembre, mais de 5 anos. Acho que não, mais, né? Não, acho que o Paulo Nobre ainda teve. O Paulo Nobre teve um pouquinho de problema. Lá pra cá, o Gagliotti já não teve mais. O Gagliotti não teve. Vou botar 6 anos, vai. 6 anos sem problema financeiro. O Gagliotti ficou 5 anos e a Leila já está 3. Então são 8 anos. 8 anos. 8 mínimo anos 8 sem anos. problema financeiro nenhum. 8 anos que pagou a dívida para a própria presidenta. Muito louco isso, né? Os caras deviam para a presidenta, para a Crefisa. E para o Nobre também. E para o Nobre pagou tudo. Pagou tudo. Não deve 1 centavo. Quais são os jogadores melhores vendidos nos últimos 50 anos? Aonde foi? Palmeiras. Palmeiras. Aonde foi o clube que mais título ganhou nos últimos 5 anos? Palmeiras. Quem está mais próximo de ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro? Palmeiras. Quem tem uma mulher porreta, uma mulher monstruosa em relação à administração, que não gasta mais do que tem? Até porque ela mexe com o dinheiro, com o consignado. Imagina se ela fosse uma presidenta que gastasse a milhão igual o Corinthians, igual o Santos. Mas como é que eu vou confiar na Crefisa? Nas 10 vendas mais caras do futebol brasileiro, 3 foram Hendrick, Estevão e Vitor Reis. Então, o que falar de um time como esse? Pode até não ganhar no último jogo, mas vai estar na final o Palmeiras. É difícil um time tão organizado assim, na sua estrutura, né, total, ele perder jogo. A gente acha que futebol é só entrar dentro de campo, mas futebol vai muito além de só entrar dentro das 4 linhas. É ser organizado, é pagar suas contas em dia, e isso o Palmeiras está fazendo com maestria, né? E não é à toa que tem 10 títulos, que tem um treinador há 5 anos no clube, e o clube querendo renovar com ele ainda. Não é à toa que é líder geral, e isso para mim já não é mais surpresa, né? Líder geral da Libertadores, a melhor campanha, líder do Brasileiro. 5 dos últimos 6 anos, Ricardinho, então... que é palmeirense, desgraça. Ô Serdão, vou pegar você, viu, Serdão? O Serdão tirou sarro nós hoje do Instagram hoje. Ô Serdão, um beijo no coração pro seu neto aí. Dos últimos 6 jogos, das 5 edições, 5. É isso. Foi o Palmeiras. Vocês pagam pau pro Palmeiras, irmão. Vocês têm que pagar pau pro Palmeiras mesmo. Não tem conversa. Maravilha, por que tudo isso? É porque no Palmeiras
não tem o que tem no Corinthians, que são aquelas chapas contrárias. Tem vários grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C. Mas o Palmeiras já teve também uma posição forte. Mas o Palmeiras hoje é bem menor. Paulo Nobre acabou No máximo é um grupo só, que tenta chegar, mas nunca chega. Então, onde tem muita discussão, muita gente querendo pegar o poder, fica mais difícil. Ali no Palmeiras é mais administrado, você sabe quanto deve, quanto não deve. Por isso que o Palmeiras não, vai... agora, né? Agora, de uns 8, 10 anos para cá. Então, o Palmeiras é um outro time. É um time referência. E por isso o Palmeiras faz a campanha que faz, né? O Palmeiras ganha aqui, ganha lá, está sempre em alta, sempre CD tocando. A gente é tão hipócrita, eu me coloco por mim, não para os outros. Pô, a gente meteu o pau no Palmeiras porque foi vice-campeão brasileiro. Se você perguntar para mim, Neto, o Corinthians eu sou, hein? Você é São Paulo, não é? Se ficar em segundo, tá bom? Eu fico de joelho. Se eu não assino agora para São Paulo, para ficar em segundo no brasileiro, eu assino agora do Corinthians. O Palmeiras foi vice-campeão, acabaram com o Palmeiras. Nós, imprensa, todo mundo. O Palmeiras foi vice-campeão paulista, nós quebramos eles. Não sei o que, tal e coisa. Aonde está o Palmeiras hoje? Veloso. Líder do brasileiro. Agora, o Palmeiras com o Abel chegou a todas as finais do Campeonato Paulista que ele disputou, né? Ganhou 3 e aí perdeu 2. Então é impressionante o que o Abel está fazendo no Palmeiras. E eu acho que a administração é incontestável. Na forma como o Palmeiras é gerido hoje, realmente a referência é um exemplo às outras equipes. Agora, dentro do vestiário, tem uma coisa que acontece no Palmeiras que é tão comum, deveria ser, tão natural e tão normal, mas que não acontece em muitos clubes. Dentro do vestiário do Palmeiras tem um comandante. E muitas vezes os clubes entregam... Mas é legal o que você falou. Entregam esse vestiário para os jogadores. Não, mas sabe uma coisa muito legal que você falou, que é do caramba? Na verdade eu ia falar do cacete, mas não pode, né? Lá tem amiguinho? Não, lá não tem. O Abel tem os melhores profissionais que ele tem aí à disposição, que ele entende que são os melhores, do lado dele. Não tem irmão, não tem parente, não tem primo, não tem filho, não tem ninguém. É competência. E isso acontece lá também. A gente viu o Paris Saint-Germain, que está na final da Champions, há muitos anos, sempre entregou o vestiário para os jogadores. Lá já mandou... O que ele quer dizer? Lá já mandou Mbappé, lá já mandou Ibrahimovic, lá já Messi, mandou o Neymar. Todo mundo já mandou. Quem que está na final da Champions? Não funcionou, não funciona. Eu não sei se vocês viram, mas hoje eu estou meio emotivo, mas eu não vou chorar aqui não. Porque eu vi a matéria do Luiz Henrique, eu vi cara. Também. Nossa, então, é desse cara que eu ia falar. Ele chegou lá, tomou conta, botou os caras para jogar. Você viu o que aconteceu com ele na vida dele? Não, ele perdeu a filha de 9 anos, irmão, com 9 anos. Na Copa do Mundo, Na Copa do Mundo. E aí eu vi, eu não vou falar muito disso, senão eu vou me emocionar, eu não quero. Mas é uma coisa tão, tão espiritual, o que ele disse, que todo mundo deveria assistir isso. Pastor Chiquinho, coloca lá para as pessoas, para o pessoal. Você que é aí, que está qualquer... Coloca esse cara falando. O cara perdeu uma... Eu não sei se eu sobreviveria. Ia sobreviver. Sinceramente, eu não sei. Mas esse cara é um exemplo daquilo que a gente está esperando de vida. É o Luiz Henrique. Esse é o cara. E aí o que ele fez dentro? Pode falar sobre. Ele deu uma dura no Mbappé nesse vídeo aí, que foi absurdo. Ele falou, você tem que dar exemplo de marcação, a marcação que tem que dar exemplo para você. Quem dava exemplo no Bulls, no Chicago Bulls, era o Michael Jordan. Então você tem que dar exemplo. Agora você volta andando, ele saiu bravo. E o que eu mais, para terminar do Luiz Henrique, o que eu mais me emocionei hoje, que eu estava chorando de manhã, mas eu estava chorando mais pro lado tristeza por parte dele, que perdeu uma filha, e também do lado daquilo que vinha acontecendo do Papa. Que todo mundo, americano, não sei o quê. Para mim ele pode ser asiático, para mim ele pode ser brasileiro, pode ser argentino. Se ele sendo Papa, para mim o que é mais importante, se ele é progressista, se ele é mais... Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas quando eu vi que esse cara, o que ele fez, ele já veio 3 vezes aqui pro Brasil. 3. Pô, ele é cidadão peruano. Esse cara é um monstro, esse Papa. Esse Papa vai ser um dos melhores papas da história. Vocês podem ter certeza disso. E aí, voltando para o Luiz Henrique, só para terminar, ele perdeu a filha com 9 anos, tudo, pai, e ela gostava de festa, acho que eu esqueci o nome da menina. É uma menina linda, cara, que virou anjo. Aí um dia ele chegando em casa, ele falou para a esposa dele, mas por que não tem foto da minha filha aqui, da nossa filha? Aí a mulher falou assim, porque eu não quero ficar lembrando. Não, a gente vai lembrar dela todo dia. Todo dia. Ela está aqui, ela está ali, ela está aqui, ela está ali, está ali. E aí ele conseguiu
fazer aquilo que talvez o que a gente mais quer, né? Aglutinar as pessoas, os filhos, os pais. Mas não dá para fazer isso. É difícil. Esse cara foi, agora está na final. Ele mandou algum recado pro Messi? Mandou algum recado pro Neymar? Mandou nada. Muito pelo contrário. Agora, a gente só manda recado e não fazemos nada. E eu acho que todo mundo deveria... O Cascão, não dá para baixar aí para a gente colocar? Vê se vocês conseguem aí. Em relação ao Luiz Henrique, falando da filha dele e do Tito. Ele deu uma entrevista maravilhosa. Por sinal, ele dá entrevista para a menina lá. Acho que é da TNT. Todas as vezes, uma simpatia incrível. Hoje a gente não consegue conversar com um treinador. Aí o Abel Ferreira está 5 anos aqui. Nunca falou com ninguém. E a gente só fala bem do cara. Não estou falando não, nem precisa vir aqui, nem que eu quero. Até porque tem um amigo seu, Abel, que você toma vinho, um dos grandes amigos meus há 40 anos, irmão. E ele fala tão bem de você, fala que você é uma pessoa maravilhosa. E tá tudo certo. Ele tem o direito de não vir aqui. O que acontecia com a gente se a gente não fosse, Veloso? Quebrava a gente. Os caras matavam a gente. Quebrava a gente. Quebrava a gente. Pô, quando você viu o Emiliano e o Ramon Dias da entrevista? Quando que vocês viram o Zubeldia em um programa de televisão? Ali o cara, ele não perdeu nada. Quando que o Zubeldia foi em qualquer... Eu vi os então, dois, meu irmão, Zubeldia, Abel, agora o Dorival Júnior, não precisa vir. Só que aqui vocês não pautam nada. E se não quiser, meu irmão, não tem pra ninguém. Não precisa vir. A hora que perder é cacete, é pau, é faca na goela. E assim que é a vida, irmão. Cada um luta por aquilo que quer, não é? Então, vocês não querem, tá tudo certo. E não adianta ficar bravinho, não. Que não tem braveza aqui nos donos da bola. Diga-se de passagem. É o seguinte, a gente tem os gols do Palmeiras pro Veloso, pra Vela, pra todo mundo. O que a gente tem? Qual é a luz que a gente tem? Quais os números que a gente tem aqui? Obrigado ao pastor Chiquinho, certo? Certo. E pra filha Ana Clara, que hoje não foi na escola, São Paulina. Pode mostrar ele lá. Esse homem é um homem do bem, né? Chiquinho Chiquinho é do bem, cara maravilhoso, né? Juntamente com a família. A filha que deixou eu ir pra escola hoje pra vir aqui, que tá certo. Uma vez só, não tem problema. Esse é homem de fé. Fé é fé. Se você quer ver a sua fé, você lê do jeito que você quiser. Se você quiser ler outra coisa do jeito que você quiser, é seu. A gente tem que ser de fé, linha, né? E tá aí, firme e forte. Os donos da bola, 7k.bet.br. O que a gente tem aí? De lustre, o que você tem, Cascão? Vamos lá, bota aqui. Vamos lá, bota aqui pra gente falar sobre em cima do que vocês fizeram aí. Aí eu leio. Você acha que o Abel Ferreira é tudo isso ou não? Não, eu acho que o Abel, ele tem um salário que não é muito caro, né? Hoje em dia ele ganha só 6 milhões de dólares no ano. No ano. Que dá... Quanto que dá isso ao mês? Dá 6 vezes 5, 30. um monte de dinheiro. 30 milhões. Olha, ninguém ganha lá fora o que ele ganha aqui Mas ele no Brasil. merece, pô. Merece, Então, mano. eu sei, mas ele ganha bem. Um cara que era desconhecido, lá do PAOK. Eu nem sei o que é esse pau. Da Grécia. Não sei se é pão. Afeganistão. PAOK, né? Afeganistão. Então, mas aí aqui ele deu certo, né? Ele tem que agradecer de ter vindo num time como o Palmeiras. Se ele E num tivesse... país como o nosso, que ele é europeu, né? que ele pode xingar tudo e não dá nada. Eu queria ver se ele tivesse... Pô, ele foi Michael Jackson. Eu queria que ele tivesse vindo para o Vasco, para o Que Santos, você quer dizer? para o Bahia, O para Corinthians. o Fortaleza. O Corinthians tinha sido mandado embora nos 6 meses. Ah. Então, Mas ele transformou o Palmeiras, mano. eu sei, mas Transformou. apenas concluindo, porque ele defende bem o... Tá certo ele. Só que quando Quando ele chegou no Palmeiras, também não era tudo isso. sei. O Palmeiras estava É que nem quando eu vejo o Veloso aqui, que ele defende o jogador Souza? do Corinthians. Aí você pergunta para o Veloso se ele quer o Kaká, se ele quer o... Félix Torres. Muito obrigado. Se ele quer o Coronado. Isso ele não quer. Não. Ele quer Mas o Corinthians. pro Corinthians. Quer lá mesmo. Porque é fácil falar. Não, o Kaká é bom, mas então leva lá para o Corinthians. Leva o Memphis Mateuzinho. é bom. Hugo. Memphis Mas é que bom. o Corinthians... Hugo. Ei, Leva Memphis é bom. o que o Corinthians tem a ver com isso? Me fala. O Corinthians tem a ver com isso. Não, mas é que ele defende o jogador do Corinthians. Só que ele não Pra quer. ficar lá. Pra ficar lá. Não, Ele o não Memphis quer cai nenhum bem. lá. Ele nunca Memphis chegou cai bem, hein? e falou assim, eu gostaria que o Mateuzinho fosse o lateral direito do Palmeiras. Não, eu já falei eu do gostaria Thales. de ver. O Thales em eu vez queria do ver lá. Piquerez, eu gostaria de ver Matheus Bidu. Não. E isso ele nunca pediu. Eu queria, em vez de... Mas no Corinthians... Mas no Corinthians ele quer.
Quer dizer, ele fala fala bem. que é bom, Voltando pro Abel. Vai ficar lá. Olha lá, Então, vamos olha lá. a tela lá, Então, voltando ao Pedra Abel. no sapato, o São Paulo é o time que mais complicou a vida de Abel Ferreira até hoje. 26 jogos, 9 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados. É uma vantagem. Por que o São Paulo tem essa vantagem? Por que o São Paulo entende isso, Souza? Craque, Da forma de jogar? Eu acho é a forma de jogar. O São Paulo não fica amedrontado, né? Eu acho que o jogo mais feio que eu vi o São Paulo jogar contra o Palmeiras foi o último jogo do Campeonato Paulista, o penúltimo jogo do Campeonato Paulista, que o Zubeldia não tinha o Lucas nem o Oscar e entrou para se defender mesmo e sofreu bastante. Mas a maioria dos outros jogos são jogos bons. Palmeiras. 4x0 também no final do Paulistão foi ruim, Sãozinho. Não, mas aqui foi 3 também, né, Veloso? 3-1. Então, você está falando o pior, né? Mas acho que o Mas pior nos foi últimos aquele. 7 Não, jogos. eu falo o pior na forma de jogar, entendeu? Aquele de 4-0, ele ainda tentou jogar, o São Paulo tentou jogar ainda, mas não conseguiu, era o Rogério. Era o Rogério. Mas pra mim, o jogo mais feio que eu vi o São Paulo jogar foi o penúltimo jogo do Campeonato Cara, Paulista. assim, ó, desculpa. Eu não vejo, na média dele, ele tomar tantos gols assim. Na Gol média sofrido dele. ali embaixo. Não, mas na média de tomar gol. Não, desculpa. Gol sofrido Gols ali embaixo. sofridos. Craque, sabe o Eu que é? Não, eu não vejo que o São Paulo. Daquilo que o Abel tem, dos campeonatos todos que ele ganhou, e ele é um monstro, eu não vejo ele ter uma média tão ruim de tomar gols. Porque o time dele não toma gol. O São time Paulo- dele não toma O gol. São Paulo erra pouco. Esse time do São Paulo agora, desde a época do Dorival, erra pouco contra o Palmeiras. E o Palmeiras fora de casa ou dentro de casa, você não pode errar. Você não pode errar a saída de bola, você não pode errar dar contra-ataque pro Palmeiras. Se der contra-ataque pro Palmeiras, errar contra o Palmeiras, e o São Paulo erra pouco. Essa é a verdade, eu acho que o São Paulo sabe administrar a força do Palmeiras. Mas dos últimos 7 assim, jogos. se a gente olhar aí, Não, o São então, Paulo não. não ganhou o menos Palmeiras perdeu, né? Em 7 jogos. Em Os 7 últimos jogos. 7 jogos, 3 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Eu sei, mas a gente tá falando Os no últimos geral, 7 né? jogos. São nos últimos 7 jogos. O Palmeiras mesmo assim, né, que é uma vantagem pequena, mas tem vantagem sobre o São Paulo também. E nos últimos jogos o Palmeiras tem conseguido jogar e vencer o São Paulo. O Abel já teve mais dificuldade realmente. Agora, mas com esse elenco que o Abel tem hoje... à Acho que é o melhor disposição, elenco que ele tem. melhor, e Ele, principalmente quando chegou. para esse clássico de domingo, ele tem todos à disposição. Só o Mikael, que está machucado ainda, não deve estar à disposição. Mas do resto do elenco, está todo mundo à disposição. Vamos ver se perder o jogo São Paulo, se eles vão chorar de novo do sintético, da camisa, da arbitragem. chorou do pênalti. O Lucas... Hã? Só chorou do pênalti agora. Não, agora. Agora chorou do pênalti. do pênalti. Não, do último jogo? Antes do jogo, era do estádio, do horário, do dia, do Mas campo. a gente esqueceu de falar do 12º jogador do Palmeiras. Quem é? Era o juiz. O árbitro. O É. árbitro. Vamos lá, garotinho, Começou. garotinho. Olha o desafio.